Oi, gente! O assunto da nossa aula de hoje é responsabilidade social, um tema muito importante, muito relacionado aí à ética, muito relacionado aí à logística reversa, que a gente ainda vai falar sobre isso, né? Então vamos conhecer mais um pouquinho sobre esse conceito tão importante, tão atual. O que é responsabilidade social? Responsabilidade social é quando empresas, né, de forma voluntária, isso aqui é muito importante, tá, gente? Né, de maneira voluntária, voluntariamente, elas adotam posturas, comportamentos, ações, né, atitudes que visam promover o bem-estar dos seus públicos interno e externo. Gente, o público externo e interno de uma empresa, a gente dá o nome de stakeholders. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. Os stakeholders são todas aquele público que interage com a empresa, seja internamente ou externamente. Então, por exemplo, a gente tem funcionários, a gente tem os proprietários, a gente tem clientes, a gente tem fornecedores, a gente tem bancos, a gente tem a sociedade, né, onde a empresa está inserida. Então, tudo isso é público interno e externo da empresa e a gente dá o nome eles de stakeholders. Então, responsabilidade social é quando a empresa visa garantir o bem-estar de todos esses colaboradores, né? Vamos dizer assim, gente, teoricamente da sociedade em geral, né? É claro que na maioria das vezes visando ali o local onde aquela empresa está inserida. A responsabilidade social, ela tem a ver com o cumprimento de deveres e obrigações dos indivíduos e empresas para com a sociedade em geral, como eu falei. Quando a gente fala no termo da pessoa física, né, assim, dos cidadãos mesmo, a gente também pode fazer responsabilidade social. Só que, na verdade, quando a gente faz responsabilidade social, a gente não está fazendo responsabilidade social, a gente está fazendo cidadania. Por quê? Porque quando a gente faz essas mesmas ações que visa garantir o bem-estar das pessoas à nossa volta, né? Nós estamos exercendo o nosso papel de cidadãos. Então, isso a gente tem o nome de cidadania, né? Só que no mundo empresarial a gente chama de responsabilidade social. Então é fácil a gente estabelecer esse paralelo se a gente tiver dúvida do que é responsabilidade social, né? E especificamente quando a gente fala aí dentro das organizações, é um tema, gente, que é totalmente ligado à ética. Por quê? Quando a gente exerce o nosso papel como cidadão, geralmente nós prezamos pela ética aí nas nossas relações. A mesma coisa nas organizações. Quando uma organização é ética, ela tende muito provavelmente ser uma empresa socialmente responsável, certo? Uma coisa geralmente está ligada a outra. E aí, gente, a gente tem vários conceitos diferentes. Conceitos não, nomenclaturas, né? A gente tem a responsabilidade social, só RS, a gente tem a cidadania corporativa, a gente tem a responsabilidade corporativa, a responsabilidade social corporativa, que é a RSC, que é muito conhecida também, e a gente tem a responsabilidade social empresarial, que é a RSE. Gente, na verdade é tudo a mesma coisa, tá? Às vezes um ou outro autor fala que tem uma diferença entre um e outro, mas, gente, é tudo a mesma coisa, é tudo conceitos sinônimos, né? Muito semelhantes aí de responsabilidade social. Às vezes muda na maneira como você vai se referir, né? A maneira como você vai tratar esses conceitos dentro das organizações, mas são conceitos muito próximos aí, praticamente sinônimos, tá? O único que às vezes foge um pouquinho é quando a gente fala especificamente da responsabilidade social ambiental ou socioambiental. Porque, gente, o que acontece? Quando a gente fala de responsabilidade social, tem a ver com várias dimensões sociais, dimensões ambientais, dimensões de atenção às pessoas, dimensão cultural mesmo. Então, assim, são várias dimensões e não especificamente o ambiental, tá? Então, assim, quando a gente pensa, por exemplo, pelo bem-estar do funcionário de uma empresa. Então, suponhamos que a empresa ela vai fazer uma ação de responsabilidade social. Vamos pensar um exemplo aqui de responsabilidade social, tá? Para ficar mais claro, para a gente entender. Uma empresa
ela tem lá vários funcionários e tal. E aí o que ela resolve fazer? Ela resolve instalar uma creche ali dentro da empresa para que as funcionárias que trabalham, né, na empresa possam deixar suas crianças ali. Né, as crianças menorzinhas aí, até 2, 3 anos, principalmente para aquelas mães que ainda estão amamentando, ir lá amamentar no horário de trabalho, tudo. Gente, isso é uma ação de responsabilidade social. Por quê? A empresa está fazendo uma atitude voluntária ali para beneficiar o seu público interno. A empresa ela pode adotar, por exemplo, suponhamos que um supermercado. Um supermercado ele tem um projeto de que todas as sobras de alimentos que ainda são, que não se perderam, né, de alimentos perecíveis, mas que ainda não se perderam, que estão dentro da validade, mas eles não servem mais para comercializar por algum motivo, ao final do dia, ao final da semana, suponhamos que esse supermercado pega esses alimentos e tem um projeto de entregar esses alimentos, ou alimentos que às vezes estão próximos da validade, né, mas que ainda não venceram, num asilo. Né, que eles têm algum projeto no asilo, no orfanato, em bairros carentes. Então, assim, isso é um projeto de responsabilidade social. Uma empresa que ela investe no esporte, ela pega uma parte do seu lucro, uma parte de alguma coisa que ela tem e investe para fomentar o esporte no bairro. Ela paga um professor para ensinar os alunos a jogar futebol, para ensinar os alunos a jogar vôlei. E é essa empresa que vai lá e paga esse profissional para ele fazer isso. É um projeto que a empresa tem de responsabilidade social. A empresa ela tem um projeto de que uma vez por mês ela leva crianças do bairro para uma área próxima à cidade para plantar árvore. É um projeto de responsabilidade social, embora seja ligado aqui ao ambiente, mas está dentro da responsabilidade social. Então, assim, a gente tem um leque de ações, gente. Então, a responsabilidade social ela não está ligada unicamente à vertente ambiental, tá? Mas sim à vertente social, econômica, tá? Então, assim, a empresa, quando ela faz alguma atitude para ajudar, por exemplo, as pessoas da cidade que moram em bairros mais humildes, mais pobres, e que ela consegue fazer alguma coisa para ajudar essas pessoas, né? Isso é responsabilidade social. Certo? Então, assim, voltando aqui para a responsabilidade ambiental, a única diferença maior que a gente tem entre os termos da responsabilidade social, é que a gente tem uma vertente ambiental, né, que está mais ligada à questão ambiental, que aí, né, é quando a empresa busca atender a necessidade da população mesmo de ser mais responsável com relação ao meio ambiente, tá, gente? E geralmente a empresa ela começa a adotar medidas que visam o benefício da sociedade e do meio ambiente, principalmente do meio ambiente que está à sua volta. Então, assim, por exemplo, tem empresas que precisam jogar restos de resíduos de água, assim, por exemplo, empresas que utilizam a água para lavar alguma coisa ali dentro. Elas utilizam a água no seu processo produtivo, só que aí aquela água, a empresa vai lá e trata a água, tem uma estação de tratamento para tratar a água e não jogar aquela água suja no rio. Então, assim, é uma ação que visa o benefício da sociedade e do meio ambiente. É claro, gente, no caso dependendo da atividade da empresa, a empresa é obrigada a fazer isso, tá? Nos casos que são coisas obrigatórias, aí não vai entrar como responsabilidade social, aí é uma obrigação mesmo da empresa. Mas no caso de empresas que às vezes não têm essa obrigação, né, e mesmo assim ela tem uma estação de tratamento, ou ela faz um trabalho ali nas nascentes, próxima à empresa, tudo, aí sim é um trabalho de responsabilidade social, certo? A responsabilidade social, ela ajuda a empresa a estabelecer o seu propósito para além da rentabilidade e da remuneração dos seus acionistas. Quando ela trabalha nesse aspecto de responsabilidade social, ela fortalece a confiança dos outros. A responsabilidade social ajuda a empresa a se tornar mais humana. Por que mais humana, gente? Porque, assim, a empresa, ela começa a ver, a enxergar as pessoas, sabe? Assim como a gente, né? Né? Tem muitas pessoas aí que fazem trabalhos, né, voluntários, que cuidam de pessoas carentes, que cuidam de pessoas às vezes que dormem na rua, que faz sopão. Nossa, tem uma enfermeira que eu conheci
lá no hospital, que eu sempre vejo ela postando, sabe, aqui na nossa cidade, que ela e várias outras pessoas lá do bairro dela fazem um sopão. Toda sexta-feira elas põem a mão na massa, arrecadam materiais e fazem um sopão solidário para as pessoas lá do bairro. É, é, Isso é quando a gente realmente enxerga as necessidades das outras pessoas, né? E quando a empresa ela começa a adotar medidas de responsabilidade social, é porque a empresa, juridicamente falando assim, né, ela também está enxergando isso. Então, isso acaba sendo feito não em nome de uma pessoa, mas em nome de uma empresa. A empresa começa a fazer coisas que vão ajudar as pessoas, que vai ajudar a sociedade, que vai ajudar a diminuir a pobreza, que vai ajudar na questão social de desenvolvimento de pessoas, de alunos carentes de alguma escola, né? E várias outras ações. Gente, aí se a gente começar a fuçar na internet, a gente vai descobrir vários casos de responsabilidade social da empresa, tá? E isso, gente, acaba que torna a empresa, deixa da empresa ser uma máquina ali para tornar uma coisa mais assim, mais humana, né? Porque tá enxergando a necessidade que as pessoas, sejam elas funcionários, sejam elas terceirizados, sejam elas clientes, fornecedores, seja a sociedade como um todo, né? De enxergar as necessidades dessas pessoas. A responsabilidade social fortalece a confiança dos fornecedores, dos acionistas, porque eles passam a acreditar que a empresa é séria, é digna e é correta. Só que a gente tem um detalhe, tá? A responsabilidade social não é simplesmente fazer caridade. Para que uma empresa faça uma responsabilidade social, tenha uma ação de responsabilidade social, ela deve promover o desenvolvimento sustentável, a gente já vai ver o que é desenvolvimento sustentável, e esse trabalho, gente, deve ser duradouro e contínuo, não é uma coisa assim, hoje eu vou ali vou dar alguma coisa para alguém, hoje eu vou fazer alguma coisa, eu vou plantar uma árvore, eu vou dar uma cesta básica, eu vou lá na escola dar uma palestra. Só, mas não faz mais nada. Só vai lá dar palestra, né, e não tem continuidade. Isso não é responsabilidade social, isso, né, é caridade, vamos dizer assim. Aí, gente, aqui tem algumas separaçõezinhas, porque às vezes a gente confunde mesmo, né? Quando a gente fala em responsabilidade social, a gente tem que entender que é diferente de filantropia, de caridade ou de solidariedade, tá? Na verdade, todos esses itens aqui, eles estão presentes dentro da responsabilidade social, só que a responsabilidade social é muito maior do que isso daqui. Por exemplo, quando a gente fala de filantropia, filantropia é o amor pela humanidade. Então, quando você faz alguma coisa por amor a outra pessoa, tá? Solidariedade é muito semelhante à filantropia, só que solidariedade é quando a gente enxerga as pessoas como nós mesmos, sabe? Então, assim, a gente acaba tendo uma empatia maior com a pessoa, a gente enxerga a real necessidade daquela pessoa, daquele local, daquela situação. A caridade é quando a gente faz o bem para alguém, a gente faz geralmente alguma doação, mas assim, sem preocupar com qual que vai ser o impacto daquela doação. Sabe, vou lá, dou uma cesta básica, mas será que a pessoa saiu daquela situação? Será que a pessoa melhorou? Eu vou lá e sei lá, dou uma ajuda financeira para uma pessoa que está doente, mas será que ela melhorou? Será que ela foi no médico? Será que não foi? Então, assim, caridade é quando você dá as coisas, né, com a intenção de ajudar, claro, mas você não tem aquele acompanhamento para ver qual foi o desfecho da pessoa. Quando a gente fala em responsabilidade social, a responsabilidade social integra todos esses aqui, em diversas áreas diferentes, né? E geralmente a responsabilidade social, ela é mais caracterizada pela questão do acompanhamento, tá? Por quê? Porque a empresa, ela pode fazer uma obra de filantropia, ou ser solidária, ou fazer algo relacionado à caridade, mas ela precisa de ter um acompanhamento. Então, por exemplo, se ela vai fazer uma doação de uma cesta básica ou qualquer outra coisa, ela não vai doar por doar, ela vai fazer um acompanhamento daquela família, essa família está melhorando a renda, essa família está precisando de mais coisas, essa família que ela doou, o menino está na escola, não está, certo? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido. E aí, gente, quando a gente fala da responsabilidade social, tem uma norma, tá? Que é uma norma internacional. Eu imagino que todo mundo já deva ter ouvido falar aí do padrão ISO, né?
a norma ISO qualidade total, né? Alguma coisa assim. Quem trabalha na indústria, principalmente, já deve ter ouvido falar, porque muitas empresas aqui na região têm a certificação de ISO qualidade total. A ISO, gente, é uma organização internacional, tá? Que ela desenvolve várias normas específicas, né, porque que as empresas adotam visando alguma questão ligada aí à qualidade, ao cumprimento de algumas metas e alguns objetivos. A gente tem a certificação ISO 26000, que é a certificação que fala sobre a responsabilidade social. Então, as empresas que são socialmente responsáveis, elas podem obter essa certificação. De acordo, gente, com os conceitos constantes lá na ISO 26000, a responsabilidade social é um meio pela qual uma organização contribui efetivamente ao desenvolvimento sustentável. Então, assim, o que acontece? A responsabilidade social está muito ligada a desenvolvimento sustentável. Tá, mas o que é o desenvolvimento sustentável? Vamos começar a entender melhor o que é o desenvolvimento sustentável. É aquele desenvolvimento, e pode ser, por exemplo, um desenvolvimento econômico, que visa atender às necessidades das presentes gerações, ou seja, as nossas necessidades, porém sem afetar as necessidades das futuras gerações. Como? Vamos pensar no seguinte: eu preciso produzir, eu sou uma indústria, certo? Eu sou uma indústria, sei lá, de calçados. Aí, para eu fazer lá os meus calçados, eu preciso de uma borracha que é retirada das florestas lá da Amazônia. Certo? Lá do látex, lá das florestas lá da Amazônia. O que acontece? Infelizmente, a gente sabe que a exploração de látex e de ou qualquer outro tipo de matéria-prima de árvores lá da floresta amazônica, muitas vezes faz com que as árvores morram, faz com que a gente tenha um desmatamento muito grande, tudo tal. Para que essa indústria de calçado contribua no desenvolvimento sustentável, ela pode ter um projeto para recuperação, para reflorestamento das áreas degradadas da Amazônia, por exemplo. Porque ao mesmo tempo que ela está se desenvolvendo, ela está crescendo, ela está vendendo seus produtos, ela está usando o que o meio ambiente oferece para ela produzir os produtos, mas ela está preocupada em não deixar essa matéria-prima, essa árvore de onde ela tira essa matéria-prima, acabar. Porque se acabar, daqui 100 anos, as pessoas que morar daqui 100 anos, elas não vão conseguir ter esse mesmo calçado aqui, porque não tem mais essa borracha, porque não tem mais essa árvore para tirar o látex daí. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. O desenvolvimento é sustentável quando as empresas, os governos, as próprias pessoas, elas tomam suas decisões, elas fazem a sua atividade. Então, a empresa ela pode produzir, né? Ela pode utilizar a matéria-prima do meio ambiente, porém ela tem que ter uma garantia de que aquela matéria-prima, ela está repondo aquela matéria-prima, ela não está degradando, ela precisa garantir que daqui 100 anos as pessoas que vão viver aqui na Terra vão ter as condições de usufruir dos mesmos tipos de bens, produtos que a gente está usufruindo. Por quê? Porque a gente tem de onde tirar. É mais ou menos isso que é o conceito aí de desenvolvimento sustentável. E aí, gente, o desenvolvimento sustentável, ele praticamente sustentabilidade. Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é praticamente a mesma coisa. Aí, gente, esse é um conceito muito novo, tá? Esse conceito não existia antes, ele começou a ser adotado mesmo pela primeira vez na década de 90, o conceito da sustentabilidade, só que ele já vem sendo trabalhado há um certo tempo, não como nome sustentabilidade, tá? Como uma preocupação aí, tudo, né? Mas o termo sustentabilidade mesmo foi usado a partir da década de 90. Mas quando que começou a se pensar nessas questões de garantir o desenvolvimento da humanidade, de garantir o desenvolvimento econômico dos países e das organizações, sem necessariamente acabar com a possibilidade de vida futura, né, aqui na Terra, né, vamos pensar assim. Então, passando aí por uma linha do tempo, contando uma historinha aí de como que começou essa preocupação, a gente teve lá no ano de 1972, a Conferência de Estocolmo, né, onde os países da ONU, membros da ONU se reuniram
E nessa conferência eles fizeram um relatório onde constou, onde mostrou os principais problemas ambientais dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento. Então eles começaram a perceber que os problemas ambientais de um país e de outro eram diferentes, certo? E que estava tendo muito problema relacionado às questões ambientais. Nos países desenvolvidos, os problemas ambientais estavam, né, na época, atrelados principalmente à grande atividade industrial e ao crescimento das grandes cidades. Então, que isso aí gerava muita poluição, gerava muito desmatamento para construir as moradas das pessoas, às vezes muita pobreza em volta ali não pobreza, mas assim, condições sociais não tão legais ali no entorno daquelas cidades, porque lembrando que a gente está falando de países desenvolvidos, né? Mas várias coisas negativas atreladas principalmente ao crescimento da atividade industrial. Já nos países em desenvolvimento, os principais problemas ambientais, eles estavam, principalmente na época, arraigados principalmente pela própria pobreza e falta de desenvolvimento, principalmente aqueles relacionados, gente, a saneamento básico, né, a rede de água, esgoto, energia que muitas famílias às vezes não têm, e aquelas famílias às vezes moram em locais que não são corretos e aquilo também acaba por prejudicar até o próprio meio ambiente, né? Porque todo o resíduo acaba sendo jogado nos rios e riachos sem nenhum tipo de tratamento, porque não tem água tratada, né? Então, os países começaram a observar essa questão, deu esse olhar um pouco mais preocupado aí com as questões ambientais. Aí, gente, no ano de 1992, a gente teve aqui no Brasil, quem é mais velho aí lembra, da Eco 92 ou Rio 92, conhecida também, gente, como Cúpula da Terra. Tá? O que foi essa Cúpula da Terra? Foi uma conferência das Nações Unidas, né? Mais uma vez, gente, as Nações Unidas aí, a gente já falou disso na disciplina de Logística Internacional, mas a disciplina das Nações Unidas aí a Organização das Nações Unidas, né, ou ONU, né, como a gente conhece, tá sempre no meio dessas decisões, principalmente quando são decisões assim para o bem da humanidade, né, vamos dizer assim. Então, gente, aqui aconteceu a Rio 92 e aí os países, né, os governantes dos países começaram a tratar essas questões ambientais de uma maneira mais global, né, pensando aí na saúde do próprio planeta, na sobrevivência e qualidade de vida de toda a humanidade. Então, assim, nossa, é uma coisa bem, bem ampla, né? A saúde do planeta, sobrevivência e qualidade de vida de toda a humanidade. Mas, assim, gente, é o que de real, assim, na real mesmo, a gente realmente tem que preocupar com isso, né? Quem gosta de assistir filme aí, imagino que já deva ter visto algum filme apocalíptico, né? Eu adoro esse tipo de filme. Acho que eu escrevi errado. Tá, sei. Filme apocalíptico, onde a gente vê que a gente não tem mais, por exemplo, vida na Terra, que a gente não tem mais planta, a gente não tem mais água, e a gente não tem mais nada, a gente tem que sobreviver com o mínimo que tem. Aí acaba que os países entram em guerra, as pessoas entram em guerra pela busca de água, pela busca de comida, né? Infelizmente, assim, se a gente continuar, na toada que a gente está, daqui a pouco realmente vai acabar nossas matérias-primas, vai acabar nossas florestas, né? A Amazônia mesmo tem previsão aí de que se não acabar o desmatamento, daqui a pouco a Amazônia vai ser um grande deserto do Saara, porque a Amazônia corre o risco de ser desertificada, né? Se não parar esse desmatamento, né, que está tendo. Então, assim, são questões muito complexas, claro. Esse cenário apocalíptico, ele pode chegar, mas assim, eu acho que a gente, ou a nossa próxima geração, eu acho que deve ser muito difícil de ver algo nesse sentido. Mas fato gente, se a gente não parar de poluir, se a gente não começar a ter uma preocupação maior com o meio ambiente, realmente a gente vai chegar num ponto muito complicado. E aí os países começaram a ter essa preocupação, né, de opa, gente, a gente está produzindo, a gente está fazendo esse tanto de coisa, mas o mundo daqui a pouco vai acabar. Imagina se acaba o petróleo, se acaba a água doce, se acaba, né? As pessoas, os governantes começaram a se preocupar com relação a isso. Na Rio 92 foi criado então
um documento, né, que chama Agenda 21. Essa Agenda 21 é um programa para implementar o desenvolvimento sustentável nos países aí, né, membros da ONU, os países que participaram lá da Rio 92. Essa Agenda 21, gente, é como se fosse uma receitinha de bolo, né, um receituário aí, para tentar guiar aí os governantes, tentar guiar a humanidade, né, por meio de seus governantes, em direção ao desenvolvimento econômico, socialmente justo e ambientalmente sustentável, com o objetivo de preparar o mundo para os desafios do século XXI. Então, assim, a Agenda 21, lá tem, né, na verdade, várias metas, vários itens, justamente pensando que os países, os governantes possam tentar seguir esses itens para promover aí o bem-estar da sociedade, para tentar promover um desenvolvimento socialmente justo, né, e ambientalmente sustentável. Então, assim, gente, se a gente pegar lá a Agenda 21, tem vários objetivos lá que não necessariamente são objetivos ambientais, mas, por exemplo, o objetivo erradicar a pobreza, que todas as famílias possam ter água potável, possam ter energia elétrica, né, diminuir o desmatamento, incrementar, por exemplo, a qualidade de vida e a saúde no trabalho. Então, vários objetivos relacionados a isso. E a Agenda 21 foi o fruto da Rio 92. Prosseguindo aí na nossa linha do tempo, em 1997 foi assinado um acordo, né, que é conhecido como Protocolo de Kyoto, que ele foi concretizado e começou a valer mesmo a partir de 2005. Nesse Protocolo de Kyoto, Kyoto é uma cidade lá do Japão, de onde foi assinado o protocolo, por isso que chama Protocolo de Kyoto. Nesse protocolo, os países, né, que assinaram o tratado, eles têm um determinado tempo aí para fazer a redução na emissão de gás carbônico aí, pelos países. Isso foi o protocolo de Kyoto. Aí, gente, no ano 2000, usando muitos dos objetivos que foram estipulados lá atrás na Agenda 21, foi realizada uma cúpula. Uma cúpula, gente, é um encontro, né? Um congresso, assim, junto geralmente com os governantes, tá? Com os altos governantes aí dos países. Essa cúpula chamou Cúpula do Milênio, né? Que foi organizada e realizada pela ONU. E nessa Cúpula do Milênio foi estipulados alguns objetivos de desenvolvimento do milênio. O que seriam esses objetivos? São esses 8 objetivos aqui, ó. Então a gente vê que o desenvolvimento aqui sustentável não está ligado simplesmente com a questão ambiental, mas vou ler aqui rapidinho o que seria cada um. Erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV, AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Então a gente vê que isso aqui tudo, gente, se for pensar, é responsabilidade social, tá? E é desenvolvimento sustentável. Depois, no ano de 2012, a gente teve a Rio mais 20. Na verdade, a gente teve a Rio mais 10, que aconteceu na África do Sul, em Joanesburgo, mas não teve tanta coisa importante. A Rio mais 20 aconteceu novamente aqui no Brasil, no ano de 2012, justamente 20 anos depois da Rio 92, né? E, gente, na Rio mais 20 foram discutidos muitos pontos importantes e foi construída a Agenda 2030. E agora, então, não é mais a Agenda 2021, não. Agenda 21, né? 2021, porque a gente está em 2021. Antes era a Agenda 21, do século 21, né? Agora é a Agenda 2030, que passa a valer de 2016 a 2030. A Agenda 21, gente, foi do ano 2000 a 2015, tá? E aí passa a valer, então, a Agenda 2030. Na Agenda 2030, gente, é um plano de ação que os países devem cumprir aí até o ano de 2030. Aí agora tem alguns objetivos que eles têm que seguir, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E foi assinado, gente, por 193 países, a maioria esmagadora dos países do mundo, tá? Então, só para a gente entender, aqui de 2000 a 2015, vigorou a Agenda 21 e a gente tinha os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Aqui,
a gente passou a ter a Agenda 2030 e a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e aqui ODM. Então, o que aconteceu? A gente percebe que a gente incrementou e a gente aumentou o número de metas, igual tá aqui embaixo, ó. A gente tem 8 objetivos aqui, a gente tinha 8 objetivos, passamos para 17 objetivos, a gente tinha 21 metas, passamos para 169 metas, a gente tinha 60 indicadores socioeconômicos, né, e ambientais, e agora a gente tem 231 indicadores socioeconômicos ambientais. Então, aumentou muito aí a preocupação dos países para com a sociedade em geral, as nossas gerações futuras e o meio ambiente. Aqui, ó, tá mais alto aqui, ó, tá mais legível aqui o que seriam cada um desses objetivos de desenvolvimento sustentável. Erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde e bem-estar, educação e qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, né, para garantir aí a vida dos peixes, porque tem muitos peixes em extinção, gente, por causa da pesca predatória, vida sobre a terra, paz, justiça e instituições fortes e parcerias em prol das metas, certo? Então, assim, a gente vê, gente, que tem várias coisas aqui, né, que às vezes não tem nada a ver com questão ambiental, né? Mas isso tudo são objetivos de desenvolvimento sustentável, ou seja, a gente utilizando esse guia, e aí, gente, dentro de cada guia, dentro de cada objetivo aqui, ó, aí vão ter várias metas. Para a erradicação da pobreza, o que o país tem que tentar alcançar? Alcançar isso, alcançar isso, alcançar isso, alcançar isso. Para combater a fome, o que o país tem que alcançar? O país tem que alcançar isso, tem que ter uma renda per capita tal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, certo? Então aí, aqui a gente tem uma subdivisão quais são as ações mesmo que os países têm para fazer para atingir isso, tá, gente? E aí aqui, mais a título de curiosidade mesmo, existe um ranking das 100 empresas mais sustentáveis do mundo. O Brasil, gente, sempre aparece nesse ranking. A maioria das empresas que são mais sustentáveis, elas estão em países desenvolvidos, tá? O Brasil é um dos poucos países em desenvolvimento que tem mais de uma empresa nesse ranking. A que aparece em primeiro lugar aí, nono lugar do ranking das 100 empresas mais sustentáveis do mundo, mas é a primeira do Brasil, é o Banco do Brasil, tá? Porque aí, gente, como eu falei, a sustentabilidade não está ligada simplesmente à questão ambiental. O Banco do Brasil, ele tem vários tipos de ações e incentivos a esporte, a cultura, a questões sociais, tá? A questões ambientais, então o Banco do Brasil está em nono lugar. A gente tem também a CEMIG, que está em 19º lugar como a empresa mais sustentável do mundo. E a gente tem também a nossa conhecida aí, a Natura, que está em 30º lugar. Né? Ela é uma das 3 brasileiras aí que estão no ranking das empresas mais sustentáveis do mundo, né? E quando a gente olha assim a Natura, parece que a Natura é muito mais sustentável que as outras duas, né, gente? Porque a Natura é tudo reciclado, os produtos mais naturais, né, e tudo tal. Mas, como eu falei, a questão da sustentabilidade não tem a ver unicamente com a preservação do meio ambiente, mas com todas as ações que as empresas fazem para garantir o bem-estar social das pessoas que estão à volta dela, da sociedade como um todo, e todas as ações que a empresa faz para garantir que o seu desenvolvimento econômico não atrapalhe as gerações futuras, certo? Gente, então é isso que eu queria passar na aula para vocês. Eu agradeço a atenção e até a próxima.